Olá, me chamo Ana Grace Martins, sou fonoaudióloga clínica, faço parte do quadro de funcionários da Secretaria de Saúde de Planalto e também sou consultora em aleitamento materno. No mês de agosto são realizadas ações em todo o mundo voltadas para a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Diversas organizações governamentais e não governamentais, comunidade científica, populares e tantos outros se mobilizam e são mobilizados para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Estamos na segunda edição de um projeto lindo do Amamenta Sudoeste, formado por diversos profissionais da 8ª Regional de Saúde. Esse ano com um formato um pouco diferente devido à pandemia que enfrentamos. Então, na sequência dos vídeos, o assunto de hoje é sobre disfunção oral e suas implicações na amamentação. Existem várias situações nas quais um bebê pode precisar de ajuda para aprender ou então reaprender a mamar no peito. Logo que nasce, quando passa por períodos longos de internação, sem a possibilidade de mamar, ou então quando há interferência de alguns fatores iatrogênicos, como por exemplo o uso de bicos artificiais. Para todas essas situações existem técnicas específicas para tratar a disfunção oral. Mas então, o que seria essa disfunção oral? Disfunções orais são alterações nas estruturas orais, no lábio, na língua, na bochecha, no palato e também nas funções orais, deglutição, respiração e sucção. Essas alterações, elas podem cometer a ação dos músculos, a postura e os movimentos das estruturas orais. Como eu falei, podem ocorrer por diversos fatores: imaturidade do recém-nascido, alterações neurológicas ou ainda não ter uma causa específica, uma causa definida. A questão é que as disfunções orais, elas são uma verdadeira dor de cabeça para as mães, pois o bebê não consegue realizar a pega, não consegue sugar e ordenhar o leite adequadamente, o que pode gerar dor, choro, mamadas muito longas ou então muito curtas, estresse durante a mamada ou dificuldade de manutenção da pega na mama. Quando nos deparamos com uma disfunção oral no recém-nascido, várias características podemos observar e cabe ao profissional que está avaliando a mamada tentar identificar esses sinais. Então, a gente sempre precisa se atentar sobre a presença do reflexo de procura reduzido ou ausente, quando o bebê, ainda que com fome, ele não consegue procurar e pegar a mama corretamente. Reduzida a abertura da boca, é muito comum e isso dificulta a pega quando a boca do bebê não abre o suficiente e ele pega apenas o mamilo, o que traz o desconforto, fissuras ou então ainda dificuldades em extrair o leite da mama. Temos que nos atentar também a uma língua retraída. Então, se a língua fica para trás, há uma reduzida extração do leite e a mãe pode se queixar ainda de dor, pois a gengiva do bebê morde a auréola ou então o mamilo. Língua elevada, o que impede a sucção. Reduzida a movimentação da mandíbula. Sabemos que o segredo da extração de leite na amamentação são os 4 movimentos mandibulares. Então, o bebê precisa realizar abertura, abaixamento, projeção e retração. Temos que atentar também sobre a atividade exacerbada dos bucinadores, que é os músculos da bochecha. Sucção com pressão intraoral reduzida. Os lábios invertidos, então aquele lábio que fica viradinho para dentro e a criança não consegue realizar a famosa boquinha de peixe. Padrão mordedor, quando o bebê abre a boca, pega corretamente a mama, mas logo em seguida a mãe sente que ele mordeu, passando a pegar de uma forma incorreta.
Então, esse padrão ele irá gerar dor, incômodo, além de dificultar a extração do leite. Tensão oral excessiva também é observada quando tem a presença de uma disfunção oral, entre várias outras que compete ao profissional que está avaliando, avaliar e encaminhar para o tratamento específico que é realizada com o fonoaudiólogo. Na presença de uma disfunção oral, é indispensável uma anamnese específica que aborde a história da mãe, gravidez, condições de nascimento, condições de lactação e da amamentação atual e anterior, se caso existir, observação da sucção não nutritiva e avaliação detalhada da mamada, analisando o número de sucções por pausa, força da sucção, além de como é o comportamento do recém-nascido, o seu estado de alerta e interação entre mãe e filho. Entre as várias manobras e técnicas desenvolvidas no tratamento de disfunção oral, nós podemos citar o treino da sucção não nutritiva, onde o examinador deve introduzir o dedo mínimo enluvado na boca do recém-nascido para facilitar a percepção dos movimentos da língua, de forma também a estimular o reflexo de sucção. Todos os exercícios que envolvem estimulação oral devem ser realizados sempre antes da mamada, aproveitando a prontidão e a fome do bebê. E sempre temos que levar em conta o grau de gravidade das alterações orais, o estado de consciência e comportamento global do bebê, o tempo e o uso dos exercícios e também as condições para retorno e seguimento, se caso houver necessidade. Deve-se atuar sempre com o bebê em estado de alerta, de forma organizada, e também sugere-se utilizar aproximadamente 2 a 5 minutos para estimulação, não ultrapassando esse tempo para não correr o risco de cansar e gerar estresse no bebê. É muito importante também frisar que disfunções orais não tratadas podem aumentar as dificuldades em outra fase. Por exemplo, uma disfunção oral nos primeiros dias de vida, que não receber uma intervenção terapêutica adequada, além de possivelmente ocorrer um desmame, certamente em uma fase posterior, na fase da mastigação ou então durante a aquisição da fala, quando uma exigência oral será aumentada, essa disfunção oral irá vir à tona novamente. O engajamento entre os profissionais da equipe que prestam assistência às mães e aos bebês é fundamental no manejo clínico da amamentação. Então, o trabalho interdisciplinar, com uma avaliação sensível, apurada e precocemente, pode fazer toda a diferença no estabelecimento da amamentação. Por último, eu quero dar ênfase a uma disfunção oral específica, muito corriqueira, que é o freio de língua encurtado, né? A indicação para a frenectomia é bastante controversa e depende muito da resposta funcional da língua nos movimentos para a ordenha durante a mamada. Então, a criança que apresenta o frênulo sublingual encurtado, ela precisa passar por uma avaliação da mamada especializada, pois pode ocorrer que o bebê tenha o frênulo um pouco encurtado, mas que essa característica não cause danos nem para a mãe, nem para o bebê. Isso acontece devido à capacidade de adaptação do peito materno e da própria fisiologia da glândula mamária.
Então, se um bebê está aumentando de peso corretamente, a sua mãe não sente dor ao amamentar, não é necessário realizar intervenção alguma no momento. Com a amamentação efetiva, a criança pode alcançar um bom desenvolvimento da motricidade oral, não necessitando assim de um tratamento mais invasivo. Alguns casos, nem mesmo no período de aquisição da linguagem oral. Então, cada caso precisa ser avaliado de forma singular. Para um manejo adequado das disfunções orais, se faz necessário conhecimento sobre a anatomia e a neurofisiologia oral do recém-nascido e também ter experiência no manejo clínico da amamentação. Por isso, sugere-se treinamento constante dos profissionais para a realização da avaliação da mamada e a atuação da equipe interdisciplinar, incluindo o fonoaudiólogo sempre que possível na rotina das maternidades. Um grande beijo e até mais!